horas mais 19 minutos, retornando então à programação do Navegando Rádio Com, agora com o Radiola Literária Especial. Nós não tivemos o Radiola na nossa última segunda-feira, temos nessa quarta e teremos um Radiola aí muito interessante com convidados e também com temas específicos. É isso, Juni? Boa tarde, obrigada pela presença. Olá, Didi, boa tarde, ouvintes da rádio. Então, estamos aí hoje com o Radiola fora da segunda-feira, né? Como dissemos aqui, a gente falou na segunda, né? Probleminhas de procultura, né? Em última hora, enfim, estamos aqui. Semana que vem a gente tem um especial Vitor Ramil. A gente não vai ter a presença do Vitor, mas nós vamos ter aqui os textos do Vitor, as canções do Vitor, que é um especial para o Festival de Inverno, né? Na próxima segunda-feira, dia 6. E hoje a gente está trazendo aqui o Márcio Ezequiel, que é um escritor de Porto Alegre e veio participar conosco, morador aqui de Pelotas, escreve para o Diário Popular, não é isso, Márcio? Agradeço mais uma vez o convite, aqui o espaço para a gente conversar um pouco sobre literatura e escrita, né? Coisa boa, né? Que é bom demais esse movimento, né? Esse caminho, essa arte, né? Exatamente. Eu tenho escrito semanalmente, não é? No diário, toda sexta-feira. Isso. Né? São crônicas, eu digo que são as minhas abobrinhas ali, né? Geralmente a gente provoca o leitor com algum tema ou outro, ou procura trazer algum aspecto de reflexão, mas tentando produzir um texto leve, agradável, não é? Sim, e são mesmo porque eu acompanho. Não leio todos não posso dizer que eu leio todos não, porque seria mentira, mas eu leio, eu acho ótimo. Eu gosto muito de crônica, aliás, crônica é uma coisa boa de ler, né? Assim, eu acho que, entre aspas aqui, fácil de ler, né? Que é isso que você falou, é um texto agradável, né? E que muitas vezes te leva à reflexão, sim. Eu acho que isso é legal. Isso é bem legal. Agora, você tem uma obra nova, né? Um livro que foi lançado recentemente, Márcio? Tem um livro que foi lançado em 2011 agora, que é o Leia Antes de Jogar Fora, não é? Que tem um título muito legal. Exatamente. É uma coletânea de crônicas, né? Uma seleção que eu fiz desses trabalhos. E ele explora justamente já a partir do título esse aspecto da brevidade da crônica, não é? O texto da crônica, o texto do jornal, o destino dele no dia seguinte é lixo, não é? É lixo, forrar a gaiola do papagaio, como eu digo, né? É enrolar o abacate para amadurecer, né? E muitas vezes as pessoas não leem, né? Então eu faço esse apelo porque o livro traz uma sobrevida à crônica, não é? Geralmente se escolhe os melhores trabalhos. Mas eu brinco um pouco com essa brevidade ainda do texto, mesmo ele indo para num livro, numa publicação, né? Então faço aquele convite já na capa, leia antes de jogar fora. Sim. E aí lá no finalzinho eu dou a dica, mas já leu todo o livro, né? Mas não jogue fora, empreste o livro para alguém ou dê de presente. Isto, passe para frente, faz uma corrente e leva esse livro adiante, né? Exato. É isso mesmo. E me diz uma coisa, você também aqui na Rádio Com tem o trabalho do Terapia Literária, né? A gente escuta aí, são spots, não é isso? Isso. E aí, como é que você faz essas escolhas de texto? Porque não são textos seus, né? Ou são textos seus? Alguns, né? Esse podcast, né? A princípio a proposta original era de comentar livros, não é, literatura, não necessariamente lançamentos, mas livros textos interessantes, né? Então lia e fazia um comentário de algum trecho ou de algum livro, ou lia algum trecho, né, simplesmente. Sim. E mais recentemente eu comecei a trazer textos meus, né, poemas e essa ideia, mesclar um pouco, né? Textos de outros autores e textos meus. Sim. A gente faz isso aqui um pouquinho, né, Didi? A gente não tem texto próprio, né? Eu não sou poeta. A Didi é poeta, a Didi pode trazer o dela, né, Didi? Mas a gente faz um pouco isso, essa leitura de trechinhos, né? E até vou aproveitar, então, já que a gente pegou esse gancho do trecho, para fazer a leitura, Márcio, a gente faz aqui a leitura do Indês, que é um romance
do Bartolomeu Campos Queiroz, e que é um escritor mineiro fantástico de Papagaios, da cidade de Papagaios, e faleceu esse ano, infelizmente no início desse ano, mas deixou aí uma obra muito grande pra gente, muito vasta, de literatura infanto-juvenil, infantil e adulta, e aí então a gente lê aqui sempre um trechinho dando continuidade na novela aí Indês, que conta a história do Antônio, que é essa criança que nasceu no interior de uma cidade, né, que a gente pode pensar em uma cidadezinha de interior qualquer do Brasil, e vai contando a história de Antônio crescendo, né? Agora a gente vai chegar numa parte onde chega uma surpresinha nova na família de Antônio. A casa ganhou um barulho de choro novo. Ele veio acompanhado do cheiro da salsa que invadia os cômodos, anunciando a canja feita de galinha gorda. Antônio apreciava comer as asas, lugar onde o tempero entranhava mais forte. Dos pés ele não gostava. É que nunca se podia comer apenas um. A galinha, diziam, com um pé ela cisca e com o outro ela ajunta. Quem come só um pé corre o risco de não ajuntar nada, só espalhar, e fica pobre para a vida inteira. Ana nasceu em tempo certo, sem atropelar a vida de ninguém. Foi recebida com o carinho de Antônio, que acompanhou o enterro do umbigo da irmã bem junto do pé de Dália. Ela seria bela e boa jardineira. Mas nesse dia ele soube de seu umbigo levado pela correnteza das águas. Sentiu um medo do abandono, medo que estancou em todo o seu corpo e embaçou a natureza, agora boiando nas águas dos seus olhos sem raízes. Não era um medo igual ao do anjo da guarda. Era um medo de que ele, menino de correnteza, podia vir a ser. Medo que doía sem pedir remédio. Medo do pensamento virar verdade. As visitas chegavam. A mãe dizia a todos que depois de 5 anos pensava ser Antônio o último filho. Falavam do batizado, da festa, dos padrinhos e da toalha engomada para a consagração. Ana seria consagrada a Santana. A madrinha de Antônio, agora mais responsável por ele, não economizava conselhos. Você vai ter que ficar bonzinho, não pode dar trabalho à sua mãe. Ela agora tem outra filha pequena para cuidar. Você vai ter que ajudá-la muito, e o jeito de menino ajudar é não dando aborrecimento nem preocupações. Nas palavras da madrinha, em voz tão carinhosa, Antônio escutava que ele não era um bom menino. Logo ele pensava que passava o tempo todo tomando tenência, sempre pelos cantos da casa, sem muitas perguntas, conversando com ele mesmo. Pela primeira vez sentiu que viver demandava não compreender. O pai observava um jeito que Antônio tinha. Ele estava sempre rabiando os adultos, escutando conversas e de maneira despistada. Ficava no canto da sala fazendo de entretido com algum tatuzinho bola. Outras vezes, debaixo da mesa, separando pedrinhas ou contando sementes. O pai ficava vaidoso com a curiosidade do filho, sempre querendo saber de mais coisas, olhando tudo de todos os lados. Ele gostava daquele menino, nascido de surpresa, vivendo de teimoso, achando que a vida do Antônio era um milagre. Misturava quina, magnésia, canela, ruibardo e vinho de moscatel. Deixava a garrafa de infusão na prateleira da cozinha para Antônio tomar as colheradas em jejum e ficar mais forte. Então a gente escutou mais um trechinho aí da vida do Antônio. O Antônio já está com 5 anos no nosso romance. Tá crescendo, né? Tá crescendo o menino. E é curioso e gosta de observar as coisas. Sente muito, né? Sente muitas coisas. É uma história... E esse livro é muito visual também, né? Pois é, eu acho que ele é bacana para rádio. Por isso que eu insisto. Visual. E eu vou com ele até o final, viu, gente? Podem aguardar. Nós estamos aí na página 47. São 92 páginas, 93 páginas. A gente vai chegar lá aos pouquinhos. A gente vai lendo o Indês. E eu espero que vocês gostem cada vez mais aí da história do Antônio. E busquem pela obra do Bartolomeu Campos Queiroz, né? Que não só essa escuta aqui na rádio desses trechinhos, né? E do livro, mas também busquem pela obra, né? Claro. Procurem aí, tem tantos sebos, porque a gente sabe que o escritor mineiro pode ser que não chegue muito aqui a obra, tal. É claro que chega, pedindo na livraria um livro novo, mas vamos aos sebos também, né? Procurar, porque os sebos estão aí para isso, né? Vai circulando os livros, claro, e a gente encontra. Esse meu aqui já é tão velhinho. Mas então, Márcio, o que você trouxe hoje pra gente para ler aqui de poesia aqui pro nosso Radiola?
Bom, nós falávamos ainda há pouco sobre o podcast, né, terapia literária. Isso. Então eu já estou devendo, né, uma leva nova aí, né, o pessoal tem que trazer mais, né, a gente não aguenta mais o poema dos dedos. Mas faz parte. Mas é muito bom ouvir, Márcio. Olha, realmente é um momento gostoso, né? É muito bem feito. É muito bem feito e não adianta, tu entra dentro daquilo, né? Tu presta atenção. É curtinho e é bom. Curto, né? A mensagem que fica dada. Minuto, né? Eu acho que tu tens que fazer bem mais e nos enviar, assim. Os ouvintes já sabem até de cor os teus spots aqui. A ideia Eles ficam falando junto. E então eu vou trazer aqui um poema, não é, que vai estar nessa próxima leva já. Né? São 3 poemas, na verdade, que eu trabalhei corpo, alma e mente. Eu vou ler para vocês agora o corpo. Corpo. Somos o que comemos. Ovo, leite e melzinho na chupeta. Cabeça, ombro, joelho e pé. Acho mesmo é que fomos o que comemos. Miolos, língua, pescoço, maminha, costela e coração. Músculo, pele e osso. Peito, paleta e caroço de Adão. Fígado, lombo, bucho e rabo. Coxa, coxinha e colchão. Miúdos, graúdos e culhão, pernil e pata de leitão. Sangue na janta e no almoço, de manhã e de noite presunto no pão. Tem de tudo no tutano, hormônios e outros homônimos. Ah, tripa bovina, sambiqueira gordinha, rosado salsichão, vos levo aonde quer que eu vá, somos uma só carne. Cromossomos e cromo seremos. Somos a soma de todas as partes desmembradas. E do início ao fim de um tubo digestor, somos quase só isso. O vazio chamado de um corpo faminto. Esse é o corpo, né? Tem uma temática vegana aí, né? Estava ouvindo antes sobre a festa lá no Munai. Mas enfim, né? A gente não explica poesia. E esse é teu, com certeza. Esse é meu, eu quero ver eu colocar isso aqui em 1 minuto na gravação, né? Mas enfim. Olha, mas é um pouquinho, talvez tenha passado um pouco mais, acho que nem tanto assim, mas muito bom, muito bom. E bom essa coisa de pensar na digestão, né? A gente fala tanto isso, né? Que a gente é o que a gente come, né? Bom, eu que lido com a culinária, então, aí mais ainda, né? Que a gente sabe mesmo como que isso funciona, né? Até hoje de manhã dei uma receitinha de conserva de gengibre para poder dar a dica para as pessoas saírem um pouco mais dessas gripes e tosses, né? Porque esse período de inverno tá sempre todo mundo muito gripado. Muito, né? gripado. E vamos quase um consenso, isso, né? Porque é uma raizinha tão gostosa, aquilo tem um sabor, né? Usa mais na cozinha para evitar mais a farmácia, né? Porque acaba que a conta da farmácia no inverno cresce muito, né? Fica alta. Márcio, o teu contato com a poesia, ele tá aliado à crônica? Eu sempre pensei que tu tivesse mais produção na crônica, mas agora eu vi que tu também é um poeta. Como que é essa ligação entre a crônica e a poesia, elas caminham juntas contigo? De certa forma sim, não é? Eu mesmo na prosa, às vezes eu dou uma puxada ali para prosa poética, não é? Eu comecei escrevendo poesia lá, bem jovem, aquela história, né, de adolescente, tudo. Conta um pouquinho disso aí, dessa história. Deixei lá um pouco parado na gaveta, né? E aí, quando eu comecei a me voltar, não é, para literatura, assim, de forma mais constante, eu me apeguei nos textos breves, né? Literatura breve, no conto e na crônica. E mais recentemente eu comecei a dar uma tocada na poesia de novo. Poesia. Voltou então. Elas conversam, acho que esses gêneros conversam. Não dá para separar, né? Às vezes eu começo um texto lá que eu penso, isso aqui é um poema, e daqui a um pouco vira prosa, né? E vice-versa. Daqui a um pouco o texto começa a falar, toma um ritmo que eu digo, não, isso vai dar um poema, né? E a respeito do conto também tem algo interessante, né? Que recentemente tu acabou aí nos 200 anos de Pelotas. Glória Literária. Glória Literária foi vencedor, primeiro lugar. Eu tive a honra de estar lá também e acompanhar esse teu momento importante. Contemplado também. Para mim foi um prazer, tá? Foi meu primeiro conto escrito também, assim. E eu adorei escrever contos, porque foi uma coisa nova para mim. Nunca tinha escrito um conto. Isso 25 anos, nunca tinha escrito um conto na vida. Mas foi muito interessante. E aí eu já gostaria que tu falasse um pouco desse teu conto, porque é muito bom nós sabermos que foi contemplado um conto que trata de um tema que muitas vezes não é
contemplado na nossa história, naquilo que a gente aprende da nossa cidade, naquilo que a gente lê, né, nos sites oficiais da cidade. Então, a história que tu contou, por mais ficção que tenha, ela tem um engajamento na realidade de Pelotas. Então, Negrinho. Como é que foi aí? O conto Negrinho, né, conta a história de um menino escravo, né, que na verdade eu peguei vários elementos históricos ali, reais, e compus uma ficção, uma narrativa, não é? Então eu pego a história aquele escravo menino que é narrado pelo Saint-Hilaire na visita a Pelotas em 1820, 1821, não é? Que ele vê um menino muito triste na cozinha, todo mundo que passa dá um beliscão, dá um cutucão, não é? Aquele menino que estava ali por serviços domésticos. E eu faço uma ponte com a história de um escravo enforcado na forca em Pelotas, né, o Belisário. Então a história do escravo que se volta contra os seus donos, seus patrões, não sei bem como chamar, né? E acaba matando, né, esse proprietário, esse charqueador, né? Na história é um charqueador, né? Então, e aí eu tento traçar um limite de extremos ali dessa história do menino que é levado a esse ato extremo, não é? Que acaba redundando no outro ato extremo, que é a morte dele pela forca. Acabei de estragar a história, quem for ler já sabe o final, mas é como ler, né? O Titanic, a gente já sabe mais ou menos como é que vai acabar. E esse conto, ele teve um processo muito rápido, né, de escrita, porque a crônica, ela é muito rápida de escrever, não é? A crônica tu tem que pegar um flash, né? A crônica é uma fotografia, é o chopp que tu serve e tem que beber logo, não é? Senão ele esquenta, né? E o conto, ele tem um processo mais demorado de elaboração, de toda uma arquitetura daquele cenário, daquele tempo, de quanto tempo vai decorrer a construção, né, psicológica daqueles personagens, não é? E eu acabei quebrando um pouco essa regra, porque esse conto ele foi escrito muito rapidamente, né? Os contos que eu escrevi geralmente alguns demoram meses, anos para ficar prontos, né? E esse conto eu escrevi em pouquíssimos dias, né? E tem essa coisa de dormir o texto mesmo, né? Então, também, eu mesmo esquecer às vezes. Ainda, né? Eu forcei tanto uma linguagem ali, eu queria tanto construir algo diferente. Que bacana ouvir isso. Que eu não tive ainda... Eu não cheguei a ter uma proximidade com o texto. Eu leio o texto e sinto um estranhamento a ele. E esse conto, mas aí... causa um efeito em mim ainda, né? Como leitor. Porque o primeiro leitor do texto é o próprio escritor, né? Ele termina de ler e ele diz, bom, gostei, não gostei. Ele termina de escrever. Ou às vezes até já deixa, não leio mais, né? Porque quantas vezes você lê, relê, às vezes você quer mexer, vai tirando, vai limpando, vai colocando mais, né? Parece que tem que dar um tempo, tem hora. Exatamente. E não, chega, agora eu não mexo mais. E esse texto, ele saiu quase tão direto que eu quase não reconheço aquelas frases agora quando eu leio, né? Eu digo, meu Deus, de onde saiu isso? Mas o tema tomou conta, assim, né? Lá pelo meio do texto, eu pensei, esse texto vai dar problema, esse texto não vai ganhar concurso nenhum, mas eu não você chegou a pensar isso? Pensei. E algo interessante que tu me contou em entrevista recentemente, que tu foi contemplado, e aí a gente conversando sobre o conto, em primeira mão, tu falando e tal, foi uma coisa que me chamou a atenção, tu falou que o personagem, ele tomou conta da tua escrita, né? A própria história em si. Ele né? E aí se foi, acabou, né? Não tem mais Márcio aqui, talvez, tem mais... Enfim, outras coisas acabaram fluindo ali no meio da tua escrita e foi embora, assim, isso me chamou muita atenção. Exatamente. Talvez seja isso também que esse conto para ti cause também um estranhamento do tipo, talvez tu não tenha tido total autonomia daquilo, né? Aquilo foi tão envolvente, aquela história por si só. A história adquiriu um ritmo, não é? Que em dado momento eu pensei, eu tenho que seguir por aqui, não é? Eu não gosto de violência, eu sou contra armas brancas, qualquer coisa, né? Mas chegou um momento ali que tem uma cena de violência que pediu a cena, né? O livro, a história pediu aquela cena. E ficou eu escrevi, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Merecido prêmio do Glória Literária. Parabéns. Parabéns. Então, você vai estar com a gente também no Festival de Inverno, né? Sim. De alguma maneira, sua literatura também vai estar conosco no Festival de Inverno, que são as ações de literatura que a gente vai colocar aí nos ônibus, né? Na Aviação Santa Rosa. E são lâminas, né? São textos plastificados, vão estar penduradinhos aí nas poltronas. Então, para os ouvintes que estão atentos aí com a gente, a partir de sexta-feira, dia 3, e segue até
até o final do festival, dia 12, poemas de escritores da terra, né? Daqui, que moram em Pelotas, vão estar aí penduradinhos na Aviação Santa Rosa. É o Viagem Literária, para você fazer a sua viagem e ler também alguns textos, né? Você vai estar conosco. Ótima iniciativa. Pois é, vamos ver se agora a gente dá esse pontapé e continua, né? Que essa que é a intenção. Estamos começando aí no festival, mas essa é a intenção de continuar, né? E quem sabe até movimentar um pouco mais essa coisa da escrita mesmo, né? De repente fazer até uma, digamos, né? Uma espécie de concurso, né? Vamos botar um tema para as pessoas escreverem, né? Eu acho que sim, fazer um edital, eu acho que eu acho que vai ser legal da gente continuar. E é um processo que estimula, não é? A criatividade, né? Das pessoas. Exato. As pessoas tá ali, né? Lê um poema e pensa, puxa vida, eu também posso escrever, eu também tive uma ideia, eu também quero contar alguma coisa, né? Estimular o leitor e esse escritor que pode estar aí sem se perceber, né? Exatamente. É estimular a leitura e a escrita, é assim, essa que é a intenção, né? E o que mais que você trouxe pra gente para falar? Além do livro e do poema que você já leu, trouxe outro poema, por um acaso ou não? Eu tenho os outros 2 poemas que compõem aquela tríade, né? Vamos continuar. Então vamos continuar, tá bom, acho que é uma boa. Então, nós ouvimos o corpo, né? O corpo, Isso. Agora a alma. Ou preferem a mente primeiro? É difícil, mas vamos na alma, né? Vamos na alma. Alma. Enquanto escrevo, o gato me olha. O que pensa sua cabeça de gato? Eu sei que ele sabe, mas ele insiste em querer nem saber. Faço-lhe perguntas mentais, trívias óbvias. Eu sei que ele sabe. Ele disfarça, fecha-se fingindo sono. Gato safado, me conta esse segredo. Esse guardado ruminante de verdades que ronca no teu peito. Esse mistério que é a origem de tudo. Não tá em vantagem, pois também não sabe o que escrevo sobre ti. Vai dormir então, peste, para de me espiar. O gato sou eu. O gato é Sabino, Stanislau, Sclier e todos esses escritores sibilantes que sabiam assobiar palavras. Agora eu tenho certeza, eu sei que ele sabe. Os gatos ronronam o sopro de nossas perguntas sem respostas e continuam querendo nem saber. Olha só. Essa é a alma, né? Esse texto eu fiz pensando no seguinte, né? Que os animais não têm palavras, né? Mas a ideia de que eles guardam um segredo naquele olhar, né? E que eles sabem. Na verdade, eles sabem. Tudo que a gente quer saber, eles já sabem, né? Eu fiquei um pouco pirando nessa ideia, né? Dessa alma maior aqui. E o gato, então, parece que mais ainda, né? Exatamente, aquele olhar é muito safado. Né? Ele sabe, né? Porque, na verdade, a palavra é o que reduz tudo, né? Quando a gente reduz o real através da palavra. Então, eu fico pensando que todas as respostas estariam para além das palavras. Nossa, que forte! E no silêncio também, né? Exatamente. O silêncio, ele diz muito mais, né? Do que... Sim. Incrível, enfim. Vamos ouvir um pouquinho de Vitor Ramil? Vamos. A gente vai dar uma pausinha, então, nas leituras. Vamos ouvir Vitor Ramil aí. Vai ser a primeira canção do Delibab, que é um disco que o Vitor fez com poesias, né? Musicou poesias aí de 2 escritores, e o João da Cunha Vargas e o Jorge Luiz Borges. Esse que a gente vai ouvir, então, é Milonga de Albornoz, que é um poema do Jorge Luiz Borges. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana de este día del 890, en el Bajo del Retiro, ya le han perdido la cuenta de amores y de trucadas hasta el alba, y de entreveros a fierro con los
los sargentos, con propios y forasteros. Se la tienen bien jurada, más de un tauri, más de un pillo, en una esquina del sur. Lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo, sino tres. Antes de clarear el día, se le vinieron encima y el hombre se defendía. Una cera entró en el pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que hoy anda su historia en una milonga. El tiempo es olvido y es memoria. Então, ouvimos aí Vitor Ramil, que é o artista homenageado aí do Festival de Inverno de Pelotas, o primeiro Festival de Inverno de Pelotas. Essa produção que é da produtora da Aline Maciel, que é o Teatro do Chapéu Azul, que está fazendo esse festival na garra. E nós estamos aí apoiando o trabalho da Aline, né? A Rádio Com como uma parceira na divulgação do trabalho, do festival. Várias atividades em todas as áreas das artes, teatro, música, dança, a literatura que vai estar aí. Vamos lembrar também das oficinas, né? Além das atividades dentro da Biblioteca Pública Pelotense, que ontem, aliás, eu queria até lembrar disso e dizer que foi muito bonito o sarau ontem, um sarau musical, musicado, né? Ontem foi a voz da Xana Galo e foi muito bonito a acústica do lugar, o próprio lugar, né? A biblioteca, ela inspira e conspira para que aquilo de fato funcione, e funcionou muito bem ontem. Foi bem bonito. A Angélica Freitas, que é uma poeta daqui também, que vai estar conosco no Festival de Inverno, dando uma oficina na biblioteca da Secretaria da SMED, como é que fala? Secretaria Municipal de Educação. Isso. A biblioteca ali da SMED na Andrade Neves. Vai estar dando uma oficina também de literatura. E fez ontem uma leitura. Também fez algumas leituras. Na mesa também estava o Gilney, o professor Gilney Oleiro, que também vai estar numa outra mesa durante o Festival de Inverno, no dia 7, na terça-feira. É uma mesa redonda, falando um pouco, discutindo, conversando, né? Um bate-papo, na verdade, sobre a obra do Vitor Ramil, né? Então a gente te convida a fazer esse convite também, aproveitar aqui a presença do Márcio enquanto escritor, né? E quiser saber um pouquinho mais sobre a obra do Vitor Ramil, terça-feira, às 19 horas, no Instituto Simões Lopes. E vamos estar lá falando sobre a obra do Vitor com Junei Oleiro, Luiz Rubira e Kleber Sadol Costa na mesa, tá? E a gente vai ter uma turma boa aí conversando sobre Vitor Ramil. Muito bom. Bom, e aí a gente dá mais uma sequência, escutamos mais uma musiquinha? Vamos escutar mais música. Vamos ouvir Vitor de novo no Delibab. E essa canção agora ele canta com o Caetano Veloso. É a terceira canção do disco e é uma outra milonga, Milonga de los Morenos. Lindíssima. Alta la voz y animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Azul negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos
todos salieron bravos de su tierra de leones, se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló en la carga del Cerrito. Martín Fierro mató a un negro y es casi como si hubiera matado a todos. Sé de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que es el olvido. Voltamos então com o Radiola. Nós ouvimos aí Vitor Ramil, do disco dele Babi, a canção com Caetano Veloso, a partir do poema do Jorge Luiz Borges, que é Milonga de los Morenos. Então, Márcio Ezequiel, conta pra gente o novo projeto. Você tá aí com um projeto novo, tá articulando com outros escritores, é uma proposta de um novo livro e junta aí outros escritores. Como é que é isso? Exatamente. A ideia foi pegar nessa onda aí, né, dos 200 anos e montar uma coletânea sobre pessoas, personalidades, ou personagens seria o termo mais adequado, né? Pelotenses ou que viveram e se destacaram em Pelotas. Mas pegar pelo contraponto, não é? Pegar a história vista de baixo, não é? Aqueles que não entrariam numa coletânea de história oficial, como ilustres, como barões, como, né? Pegar como Misses, exatamente, né? O poeta do B, pegar o cara da rua, o cara que gritava na praça, Sim. gente, né? Uhum. Então eu já convidei alguns escritores, já me mandaram textos, inclusive já temos, né, o Manuel Magalhães, o Mário Osório Magalhães, né? O James Stahl, né? o Caio A, né? Uhum. E o professor Marasco, que tem... Estou tentando juntar. Na verdade, esses autores também são grandes figuraças, né? Pois é. Acaba um pouco... Eles mesmos dariam conta, né? Uhum. É engraçado isso, né? O Mário Osório, por exemplo, tá bem velhinho, né? Como é que... Ele já... Não é? Ele já é bem velhinho, não é? Pelo menos eu escuto, assim, já um pouco tanto disso, tempo, né? Não sei bem como sair dessa pergunta, mas... Ele tem uma produção vasta, ele conhece muito a história. E ele de continua Pelotas, né? produzindo, escrevendo, sim. Uhum. E ele me mandou alguns textos bastante interessantes, assim, alguns recortes sobre figuras que já são bastante conhecidas, né? E a ideia é montar um livro, que vai ser um livro simples também, não vai ser uma grande coletânea, não vai ser os 200 personagens, né? Não vai ser é? um livro simples, né? Mas a ideia é provocar um pouco, justamente registrar um pouco dessas histórias anônimas ou não tão anônimas, né? Que não vieram parar nesse glamour, né? Que na verdade... Claro que eu vou pegar algumas figuras conhecidas, não é? Então a gente estava escutando, né, o Vitor Ramil aí. Claro que vamos pegar o Joaquim, né? O Joaquim do Vitor, sim. Joaquim Fonseca, né? A ideia de um homem que projeta um avião e tudo, né? É uma história fantástica, não é? Numa cidade.
E ele não está necessariamente no rol dos grandes ilustres que construíram a história da cidade. Não é? Aí tu tem o Dr. Chico Louco lá que chamam, né? Quer dizer, um médico hilário que fazia, aprontava, e todo mundo conhece as histórias, né? Tu tem torcedores de futebol que se destacaram por alguma característica própria, jogadores. Então tem bastante personagens interessantes. Que bacana isso, que bom isso. E a ideia é ilustrar também o livro com algumas fotos. Fotos de fundo, eu diria assim, né? Fotos de casas em ruínas, fotos de regiões do Porto, né? Da região do Porto, que grafite. Tem bastante. Pegar imagens que também não entrariam numa história bonitinha da cidade, não é? Muito bom o projeto. Tomara que você consiga realizar City. Isso aí. O livro vai se chamar Dark City. Dark City é o nome. nome. E figuraças de Pelotas. Muito bom. Então, a gente finaliza o Radiola de hoje, já são quase 5:06, né? E a gente vai fechar, agradecer, né, a presença do Márcio Ezequiel conosco aqui. Mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, pela tua escrita, pela tua literatura, e para trazer isso pra gente aí, né, todas essas sextas-feiras no diário, de alguma maneira, o seu trabalho. Na Rádio Com, aí com Terapia Literária, né? E agora com esse projeto novo que você está vindo, dentro com a gente no festival de alguma maneira. Vou convidá-lo então aqui já de novo, já convidei em off, mas vou convidar agora ao vivo, né? Para todo mundo ouvir o Sarau Libertário, dia 9, né? Dia 9 no Café Monjulo, Sarau Libertário a partir das 20 horas. Vamos ter música, vamos ter xadrez, como sempre tem, o Confraria do Xadrez vai estar lá. Biblioteca, são gibis raros que vão estar lá também nessa noite, e aí a gente conta com os poetas da cidade para estar lá com o microfone aberto e fazer as suas leituras. E esse que você ia ler pra gente agora da Tríade, né? Vai ficar pro Sarau. Olha só, né? E a gente escuta isso nesse próximo momento. Te agradecer mais uma vez a sua presença aqui e a gente encerrar o Radiola de hoje com música, com o Jorge Drexler, que foi uma figura também que pro Vitor, né? Também foi um parceiro em vários momentos aí musicais. Então a gente finaliza o Radiola de hoje. Lembrando que segunda-feira que vem, dia 6, a gente vai estar aí no Radiola especial Vitor Ramil. Um beijo, obrigado, viu? Certo, nós que agradecemos, Juni. E também um abraço aí, um agradecimento ao Márcio Ezequiel. Vamos ouvir Flores en el Mar, uma canção aí que eu gosto muito do Drexler. E vamos aproveitar, Rafa, para encerrar o Navegando de hoje, que retorna amanhã.